Bom dia, pessoal. Agora a gente vai tratar de outra micose subcutânea, que é a lacasiose, ou como ela era conhecida antigamente, doença de Jorge Lobo ou lobomicose. O primeiro relato dessa doença foi feito em 1931 pelo dermatologista Jorge Lobo, em Pernambuco, e a partir daí muitos outros relatos por outros médicos foram feitos. Como eu falei, é uma micose subcutânea, então a gente está pegando aqui aquela famosa classificação das micoses, né? E dentre as micoses subcutâneas, eu tenho diversas delas, e a lacasiose dentre essas várias micoses. Aqui algumas características da lacasiose, né? O agente etiológico acabou ganhando um nome em homenagem ao professor Lacaze, que era um grande dermatologista lá da medicina da USP, e ela acabou ficando com o nome de Lacásia loboi para fazer homenagem tanto ao primeiro relato, que foi o Jorge Lobo, quanto ao professor Lacaze. Essa é uma micose que tem uma característica regional muito clara, ela está restrita à região amazônica. Então a gente não tem casos autóctones, por exemplo, aqui na região sudeste ou na região sul, por exemplo, ou no centro-oeste. É mais realmente na parte da região amazônica. A infecção por esse fungo é por trauma, então a gente acredita que ele exista no ambiente, solo, e existe algumas especulações de ambiente aquático. Ele é introduzido, ele vai crescer e produzir um padrão de lesão que a gente já vai ver. Esse é um fungo que curiosamente afeta também alguns cetáceos, como golfinhos, né? E nesse caso, na região amazônica, a gente tem o boto cor-de-rosa, por exemplo. São lesões de crescimento bastante lento, progressivo e que dão pouco sintoma, né? Se relata um pouco de prurido, um pouquinho de dor, um pouquinho de anestesia, mas só. E esse agente não cresce in vitro, então a gente não consegue cultivar a Lacásia loboi. Algumas análises genéticas que foram feitas indicam que ela tem uma similaridade muito grande com alguns fungos dimórficos. Isso é uma coisa sugestiva, mas a gente não consegue provar que seja um fungo dimórfico porque a gente não consegue cultivar esse fungo em condições de laboratório. Então, a princípio, a lacásia é um fungo leveduriforme, que é a forma como a gente encontra ele nos tecidos do hospedeiro. As lesões, elas podem se apresentar de várias formas diferentes, então não existe um padrão único. Existem lesões gomosas, que são aquelas em que você tem uma tumoração que tende à supuração. Lesões ulceradas, lesões verrucosas, que são essas que parecem uma couve-flor, e as lesões queloidiformes, que são as mais importantes. Essas são as mais comuns. Aliás, praticamente todas as fotos que a gente encontra são lesões com esse aspecto queloidiforme, que lembram um queloide. Então, aqui tem alguns slides mostrando algumas dessas lesões. Vários desses slides, as lesões estão na orelha. Isso é um pouco, talvez, circunstancial. O que se diz é que o local da maior parte das lesões são nos pés. Tá? E o fato de ter muitas lesões nas orelhas é especulado pelo fato das pessoas da região amazônica carregarem cestos na cabeça e possivelmente ferirem a região das orelhas. Tá? Aqui é uma região nos glúteos e aqui no peito. Tá? E aqui é um golfinho com lesões aqui, né, provocadas pela Lacásia loboi. O diagnóstico dessa doença, ele se complica porque a gente não consegue cultivar esse fungo em laboratório. Então, pegando o clássico sistema, né, exame direto, semeadura, isolamento e identificação, o exame direto tem um papel muito importante, porque é por ele que a gente vai fazer o diagnóstico. Então, tanto punções de secreções ou o histopatológico do tecido é o que vai nos revelar o fungo. Por quê? Porque eu vou conseguir ver as estruturas fúngicas, que geralmente são células leveduriformes meio arredondadas,
com uma parede dupla bem grossa, como está sendo mostrado aqui, e elas têm um brotamento sequencial em que as células mantêm uma união, do jeito que está sendo mostrado aqui, ó. Então você tem a primeira célula, uma pontezinha com a segunda, uma pontezinha com a terceira, e aqui tem um segundo brotamento aqui também com uma ponte. Isto aqui é uma coisa muito característica da Lacasia loboi. Quando a gente encontra as células isoladas, sem esse brotamento sequencial, é possível fazer confusão com a paracoccidioidomicose. Então, um dos diagnósticos diferenciais da lacasiose é a paracoccidioidomicose. Mas no caso do Paracoccidioides brasiliensis, a gente não tem esse tipo de brotamento sequencial que eu enxergo aqui no caso da lacasiose. Aqui são outras imagens de artigos. Aqui um histopatológico que em maior aumento ele revela as células com uma parede bem espessa, dupla. Aqui um exame histopatológico corado com diferencial para visualização de fungo. E aqui a gente consegue ver as pontes aqui perfeitamente. Outra imagem da lacásia. E aqui uma última imagem mostrando também uma sequência de 3 aqui, com a pontezinha. E aqui mais uma imagem também mostrando as leveduras aí com brotamento sequencial. Então, isto aqui é muito importante, porque o diagnóstico vai ser fechado por isso, porque eu não consigo fazer semeadura e isolamento, porque esse fungo não cresce em laboratório. Tá? Então, portanto, a identificação ela se baseia no que a gente acha em exames diretos ou no próprio histopatológico. E quanto ao tratamento, infelizmente a gente não tem um bom tratamento para essa doença. As drogas convencionais que a gente usa para fungos não têm bons resultados e normalmente é preciso ter excisão cirúrgica das lesões. Então, com relação à lacasiose, que é uma doença incomum, né? Tem um número de casos bastante pequeno e ele mais restrito à região amazônica, com relação a ela, é isso.